Olá, tudo bem? Boa noite, família. Estão me ouvindo? Anderson, descendente de Júlio e Amedeu. Boa noite. Estão me ouvindo? Ouvindo? Perfeito. Primeiramente, eu quero desejar boa noite para quem está ao vivo aqui neste chat, né? Nessa apresentação. Eu peço desculpas que eu havia agendado anteriormente e por algum motivo que eu não sei dizer, eu não consegui entrar naquele link, entendeu? Então, agora eu vou começar com boa noite, Wenderson, boa noite, Andréia e Bismarques, né, que estão ao vivo aqui, e mais algum que talvez não esteja no chat, tá? Então, vou iniciar as apresentações, lembrando que essa live ficará gravada para a posterior visualização daqueles que, infelizmente, não conseguiram ver no link que eu encaminhei há uma semana atrás, certo? Então, vamos lá. Espero que estejam bem. Eu vou fazer a leitura aqui, porque eu preparei o discurso, porque, pessoalmente, né, às vezes falha um detalhezinho. É a minha primeira live aqui. Então, essa será a minha primeira live no YouTube e, desde já, antecipo minhas desculpas caso ocorram falhas nessa transmissão. Será transmitida do apartamento onde eu resido e sujeito a barulhos externos da rua e da vizinhança também. Será a primeira e penso que uma das mais importantes lives que farei, pois trata-se de um conteúdo histórico familiar. Ela será gravada e disponibilizada neste canal para visualizações futuras, daqueles que de alguma forma não puderam estar presentes hoje. Quem ainda não é inscrito no canal da família Ra, por favor, aproveite esse momento e se inscreva. E divulgue e indique esse vídeo para os demais. Boa noite, Júlio. Boa noite, Priscila. Para aqueles que não me conhecem, me chamo Adriano Silva Arrá. Tenho 50 anos de idade. Sou filho mais velho de Irineu, que fez 85 anos dia 15 último. Neto de José Júlio e bisneto de Júlio Arrá, primogênito do casal Nazareno e Hermínia. Sou descendente da família Ra em linhagem paterna nas últimas 7 gerações conhecidas, transmitindo aos meus filhos este sobrenome, que continuará a existir ao menos por mais 2 gerações, se Deus assim o permitir. Para alguns, esta introdução parecerá repetitiva, mas peço paciência a vocês, porque temos a audiência de familiares diretos e indiretos que estão conosco pela primeira vez. Tentarei ser o mais sucinto possível em minha apresentação, certo? Pesquisei tudo desta família, tanto no Brasil quanto na Itália, país de onde veio o nosso sobrenome, Arrá, desde os 23 anos de idade, época que comecei a aprender o idioma italiano de forma autodidata. Inicialmente pesquisei a história do meu bisavô paterno, Júlio Arrá, que foi o filho mais velho do patriarca Nazareno e da matriarca Hermínia Ricci, e essa pesquisa foi concluída no ano de 2005. Senti uma necessidade de ir mais além, continuei pesquisando, então, os irmãos dele, Alfredo, Elisa, que no Brasil ficou conhecida como Elisieta, Amedeu e Atílio. Comecei essa pesquisa dos irmãos do meu bisavô entre os anos 2009 e 2010. E, posteriormente, em 2020, eu incluí nessa pesquisa o caçula, né, o último filho do casal que nasceu aqui no Brasil, chamado Manuel Joaquim.
Diríamos que ele foi a rapa do tacho, né, do casal imigrante Nazareno e Hermínia. Em seu contexto cultural, os italianos costumam se apresentar colocando na frente de seu sobrenome de família e, por último, o seu primeiro nome. Desta forma, em 1897, nosso patriarca, ao desembarcar no Brasil e se apresentar às autoridades brasileiras, ele se apresentou sendo Ahá Nazareno, como ele faziam, né, na Itália. Diante das confusões das autoridades ao tentar entender o que ele estava dizendo, pois, obviamente, não falavam o idioma italiano e, na sua dificuldade de entender o que de fato seria seu primeiro nome, nosso patriarca passou a ser identificado e registrado no Brasil sendo Antônio Nazareno. A partir daí, nossas gerações futuras foram se alimentando de forma errada deste sobrenome, passado pelas autoridades do Registro Civil Brasileiro, que colocaram o primeiro nome do nosso patriarca como sendo seu sobrenome, e o de suas gerações futuras também. Nos cartórios do Registro Civil no interior do Brasil, foram registrados muitos erros, pois os funcionários, à época, não sabiam falar italiano ou qualquer outra língua, na época da grande imigração ao Brasil, da Itália e de outros povos também, e escreviam nos registros o que bem entendiam, sob supervisão do juiz de paz. Esta foi a realidade de muitos estrangeiros quando aqui aportavam. Voltando à nossa família, da minha parte, retifiquei tudo o que estava registrado errado desde lá de trás. E hoje minha família, a começar pelo meu avô paterno, José Júlio, tem atualizado o sobrenome de forma correta, que é o Ahá. Desde 2020, no contexto da pandemia, fui conhecendo muitos primos de diferentes ramos familiares dos irmãos do meu bisavô. A vocês, agradeço imensamente por me ajudarem a identificar a imensa maioria dos descendentes de Alfredo, Elisa, Amedeu, Atílio e Manuel Joaquim, com resultados que, na medida que foram aparecendo, foram sendo disponibilizados no site da nossa grande família. Boa noite, Hélio, seja bem-vindo. No ano de 2020, destaco as pesquisas mais próximas de dois irmãos, Manuel Joaquim e Elisa. Elisa, como falei antes, no Brasil ficou conhecida como Elisieta. Mas o motivo da nossa live de hoje é exatamente fazer o caminho contrário, certo? É de conhecer a nossa árvore genealógica que é comum a todos nós, descendentes desses 6 irmãos. Ou seja, os antepassados do nosso patriarca Nazareno Ahá, o qual irei apresentar daqui a alguns minutos. É importante salientar que, a partir da chegada no Brasil dos irmãos, ainda crianças, Júlio, Alfredo, Elisa, Amedeu, Atílio e o caçula Manuel, nascendo por aqui, todos nós adquirimos diversas raízes, tanto por parte de nossas mães, quanto de nossos pais, com diferentes sobrenomes que são tão importantes como este daqui, agregados às nossas vidas. De diferentes origens geográficas, alguns até da própria Itália, né? Outros de povos de outros continentes do globo, pois o nosso Brasil acolheu imigrantes de mais de 100 nacionalidades. Somos brasileiros de sangue misturado de outros povos e etnias, o que nos enriquece e nos torna únicos e especiais. Diante da afirmação, antes do nosso patriarca Nazareno chegar ao Brasil, todos nós possuímos, através dele, uma raiz única, para os mais de 800 descendentes vivos e falecidos. E é esta raiz que eu vou apresentar agora.
Eu vou colocar na tela para vocês desenhado a árvore genealógica, tá? E no final eu vou abrir para algumas perguntas, tá? Boa noite, Beth, seja bem-vinda. Há uma pergunta no chat que vocês podem escrever e eu vou respondendo à medida que chegar, tá? Essa live tem uma programação de 20 minutos, né? Para não se estender muito. Lembrando que será disponibilizada através do site da família Arra e também no nosso canal do YouTube. Vou tentar explicar agora a história que descobri de cada geração ali contida, começando de trás para frente, utilizando como exemplo a minha árvore genealógica. Então, os primos que têm mais ou menos a minha geração se coloquem daqui para trás como foi essa árvore. Os dos filhos do imigrante, né, dos irmãos do imigrante Júlio Arra, que é de onde eu descendo, também fazem esse exercício em casa posteriormente. Tá? É importante dizer que a Itália começou o que chamamos de registro civil em 1871. Dali em diante, segue o mesmo padrão de registro de nascimentos e casamentos até hoje. As prefeituras, né, para nós seriam prefeituras, mas na Itália são chamadas de comune. Comune de Roma, Comune de Lazio, Comune de Nápoles, Comune de Milão, Comune de Sarnano, Comune de Amandola, é que fazem o registro de nascimento e casamento dos habitantes do município. Isso desde 1871. É diferente do Brasil, porque não existe a figura do cartório na Itália, apenas prefeitura, ou seja, comune. Dito isso, de 1871 para trás, só existiam registros de batismo e casamento nas igrejas católicas que emitiam e ainda emitem certidões de batismo daquela época. Tanto é que eu consegui para nós, com as respectivas datas batismais. Júlio e seus irmãos nasceram após 1871. Então, todos os registros deles estão nas comunes. E, obviamente, foram batizados também. Já Nazareno e Hermínia, que nasceram antes de 1871, tiveram seus registros apenas na igreja. Como casaram em 1883, o casamento foi registrado também na comune. Pessoal, então agora eu vou começar a passar a árvore genealógica que é comum a todos nós. Mas, como disse antes, vou iniciar no meu exemplo. Estão enxergando? Eu sou Adriano, meus irmãos são Maria, Alexandre e Anderson. Maria e Alexandre são falecidos, tá? Então só tem eu e meu irmão Anderson. Nós somos filhos do casal Irineu e Maria Celeste. Tá? Irineu, nascido em 1938 e Celeste, 1942. O Irineu é filho de José Júlio e Maria de Lana. José Júlio nasceu em 1911 e Maria de Lana nasceu em 1919. Tiveram 14 filhos, né? Então, tá aí, Irineu, nascido em 1938, abaixo do meu tio José, ele é o segundo mais velho, né? Vamos dizer assim. E os outros aí são tios meus e primos que podem fazer, a partir daqui para cima, a sua própria árvore, ok? José Júlio
é filho do imigrante italiano Giulio Arrà e da brasileira Rosa Rodrigues. Júlio, nascido em 1883, e a Rosa em 1874. Ela, naquela época, né, era 11 anos mais velha que ele. Tiveram os filhos Nicodemos, Antônio, meu avô José Júlio e o Nazareno Júlio. Tá? Os descendentes de Nazareno Júlio, Antônio e Nicodemos, a partir daqui para cima, podem fazer essa árvore que é comum a todos nós, certo? Pessoal, se tiver muito confuso, me corrijam aí. Se estiver indo bem, comentem. Giulio Arrà era o mais velho dos filhos do casal patriarca italiano Nazareno Arrà e Hermínia Ricci, tá? Giulio nasceu em 1883. Abaixo dele nós temos o Alfredo, a Elisa, o Amedeu, o Atílio e o Átila, que foram irmãos gêmeos. E, por último, Manuel Joaquim, que nasceu no Brasil já. O Átila, irmão do Atílio, eles eram gêmeos, né? Ele morreu durante a travessia de navio, tá, pessoal? Ele se acometeu... Obrigado, Anderson, pelo feedback. Ele teve uma doença e foi jogado ao mar, né? Imagina aí o sofrimento dos pais e dos irmãos, né, dessa criança que morreu. O Atílio sobreviveu, não tinha registro na Itália, porém ele foi registrado quando desembarcou ao Brasil, e através dos parentes dele, dos descendentes dele, sei que foi feita uma certidão de nascimento tardia, já aqui em terras brasileiras, tá? Mas o ano certo que ele nasceu é 1895, ele veio com 2 anos e meio para o Brasil, ok? Nazareno, então, casou com Hermínia em 1883. Nazareno, quando aportou, tinha 41 anos de idade e a Hermínia, 34 anos, quando chegaram ao Brasil. Por isso, dessas datas. O pai de Nazareno Arrà se chamava Antônio, tá? Antônio Arrà, nascido em 1826. Não tenho a data certa dele de casamento, mas foi em 1850 alguma coisa. A esposa dele se chamava Maria Buonaggiunta. Estou tentando informações do ano de nascimento, né? Eu ainda não tenho, porque dependo das igrejas da região. O Antônio e a Maria Buonaggiunta tiveram 3 filhos: Nazareno Arrà, Hermínia Arrà e Henrico Arrà. Vocês têm a data completa de nascimento, porque eu consegui através do batismo deles, né, que está registrado. A Hermínia Arrà casou com Antônio Peretti, até onde eu consegui chegar a informação, e o casal imigrou também na mesma época. Aliás, todos os 3 são imigrantes no Brasil. Os pais deles, Antônio e Maria, ficaram na Itália, e os 3 vieram para o Brasil. No caso da Hermínia Peretti, né, ela e o marido foram para o estado de São Paulo. Os descendentes de sobrenome Peretti, em estado de São Paulo, provavelmente são meio parentes nossos também. Dos 3, Henrico foi o primeiro que chegou ao Brasil para trabalhar na fazenda Deus Esteja, em Além Paraíba. Ele aportou no Porto do Rio de Janeiro em 1897, no mês de março, tá? Essa informação eu consegui através do Arquivo Público Mineiro, olhando os livros da Hospedaria de Imigrantes Horta Barbosa, tá, pessoal? E Nazareno Arrà chegou nessa hospedaria também em 1897, no mês de setembro. Abril, maio, junho, julho, agosto, 6 meses depois, tá? Então, provavelmente, eles se escreviam por carta e o Henrico mandou chamar o Nazareno. Tanto é que o companheiro e amigo de Henrico, da família de Henrico, né, o Camilose Pacífico, que veio com 7 filhos também, foi ele quem buscou Nazareno na hospedaria em 12 de setembro de 1897.
tá? Então, ele veio a chamado do irmão. Tinha trabalho para eles na Fazenda de Café, Fazenda Deus Esteja, fazenda essa que hoje fica às margens da BR-116, a sede fica do lado da BR, na rodovia Rio-Bahia. Mas, passado um tempo, o Henrico voltou para a Itália. Eu consegui as certidões de todos os filhos dele no Brasil e na Itália, tá, pessoal? Por quê? Henrico chegou com 2 filhos, teve o filho Humberto em Além Paraíba, na certidão de Humberto da Itália consta que ele nasceu em Além Paraíba, e já no solo italiano, no ano de 1909, ele teve a Maria Arrá, certo? Temos parentes em Urbissália e Nápoles, que são descendentes de Henrico. Tenho eles nos meus contatos do WhatsApp. Nazareno Arrá, vocês já sabem a história, né? Então, pessoal, que é filho, os filhos de Nazareno Arrá. Repito, Júlio, Alfredo, Elisa, Amedeu, Atílio e Manuel Joaquim, todos nós somos comuns aqui. O pai dele chamava Antônio e a mãe Maria Bonadjunta, tá? Então, viemos dessa raiz. Esses outros 2, o Henrico continua na Itália, tem raízes somente na Itália, e a nossa raiz com a Hermínia Arrá, que virou Hermínia Peretti, são os Peretti de São Paulo. O avô de Nazareno Arrá se chamava Francesco. Do Francesco até o Júlio Arrá e os irmãos, todos foram praticamente batizados na mesma igreja. Então, foi muito tranquilo de conseguir essas informações, tá, pessoal? Eu não consegui informações anteriores ao Francesco, porque provavelmente os pais dele vieram de outra cidade ou foram batizados em outra igreja. Aí é outra pesquisa mais fundo que eu achei melhor parar por aqui, tá? Então, eu cheguei até o avô do Nazareno Arrá, que é o nosso patriarca comum. Vamos lá, então. Francesco Arrá, nascido em 11 de janeiro, me parece, de 1786, casou com Domênica Iesi. E aí eles tiveram os filhos Luigi Arrá, tem a data de nascimento aí, Antônio Arrá e Madalena Arrá. A Madalena, provavelmente, que na Itália não tem o nome da mãe no meio, é o nome do pai sempre. Provavelmente, e do esposo, no caso, né? A Madalena casou e o Arrá saiu para entrar outro sobrenome. Então, são outras gerações de pessoas que a gente não conhece, né? Aí vai uma gama muito maior. Agora, o Luigi Arrá deixou descendentes também. Todos ficaram na região do Marche, porque antigamente ninguém saía para norte, sul, leste, oeste, como a gente faz aqui, né? Vai para o Rio de Janeiro, São Paulo. Todo mundo, os italianos eram muito apegados à sua terra. Então, todos ficaram nessa terra até a grande imigração, que aconteceu para o Brasil, Argentina, Uruguai, Estados Unidos, Austrália, muitos italianos no Canadá também. Então, essa é a nossa árvore genealógica que eu consegui chegar. Boa noite, tio Valder, tudo bem? Satisfação tê-lo aqui junto com a tia Edith. Tá? Então, assim, ó, Francesco Arrá casou com Domênica Iesi, teve os filhos Luigi, Antônio e Madalena. Antônio Arrá casou com Maria Bonadjunta e teve Nazareno Arrá, Hermínia Arrá e Henrico Arrá. Nazareno Arrá casou com Hermínia Ricci e teve os filhos Júlio, Alfredo, Elisa, Amedeu, os gêmeos Átila e Atílio Arrá, e o caçula deles, né, como eu brinquei há pouco, a Rapa do Tacho, Manuel Joaquim, no Brasil. Certo? E daí para baixo, eu fiz do meu lado, né? O Júlio, que é o meu bisavô. Sei que tem pessoas aí dos outros irmãos, né? Mas aí vocês podem fazer essas anotações e, através das certidões dos cartórios,
fazerem essa busca do Alfredo, Elisa, Amadeu, Atílio, Manuel Joaquim, até chegar a vocês, porque aí já é raiz brasileira, né? Então, na minha raiz, o Júlio Arrá casou com a Rosa Rodrigues e teve os filhos Nicodemos, Antônio, José Júlio e Nazareno Júlio. Aí, o meu avô, José Júlio, casou com a Maria de Lana, teve 14 filhos, né? Vocês podem ver os nomes aí, eu não vou falar o nome de todos, né? Mas eu tenho primos que sabem, né? Os seus pais estão aí. O meu avô Tatá, querido, teve depois o meu pai como o segundo filho mais velho, depois do José, né? O pai hoje está com 85, está vivo. Casou com Maria Celeste e teve o Alexandre e a Maria, falecidos, meus irmãos, o Anderson e eu. Certo? Uma dica que eu vou passar para vocês, né? Eu tenho os arquivos aqui, quem quiser me contactar no WhatsApp eu posso passar depois, né? Outro dia, é anotar os registros de casamento, né? Eu fiz dessa forma. Note que cada um casou e foi para uma cidade diferente. Ainda me utilizando como exemplo, tá? Francesco Arrá e Domênica Iesi casaram em Cardagnano. Cardagnano, pessoal, é uma cidade que hoje, era um distrito, na verdade, né? Que hoje pertence a Sarnano. É a mesma coisa. Cardagnano hoje se equivale a Sarnano, mas naquela época era separado. Então, Francesco Arrá casou com a Domênica Iesi, em Cardagnano. Antônio Arrá casou com a Maria Bonadjunta, em Sarnano. Tem as datas aí. Algumas informações mais precisas eu continuo guardando as igrejas da Itália, né? Como eu falo italiano, eu já mando e-mail, escrevo direto para eles, ok? Antônio Arrá e Maria Bonadjunta se casaram. Depois, Nazareno Arrá casou com Hermínia Brit, em Amândola. Amândola, para quem não sabe, é uma cidade territorialmente vizinha a Sarnano, mas dá mais ou menos 10 minutos de carro entre uma cidadezinha e outra. Júlio casou com Rosa Rodrigues Barbosa, em Santa Cruz do Escalvado. José Júlio casou com Maria de Lana, em Ponte Nova, 1936. No caso, meu pai, Irineu, casou com a minha mãe, Maria Celeste, em 1965, em Belo Horizonte, local do meu nascimento. Eu fui para o Rio Grande do Sul, eu casei com a minha esposa Ivone, em 2005, na cidade de São Lourenço do Sul, Rio Grande do Sul. Notem vocês que a nossa família meio que vai casando e vai mudando de cidade, né? Coincidência ou não. Vou dar uma olhada no chat aqui. Boa noite, Júlio Bosco, primo, né? Filho do Nicodemos, está aqui conosco, enriquecendo essa live. Ele diz o seguinte: o Júlio Arrá também teve uma filha chamada Maria Eduarda, que faleceu aos 14 anos. Júlio, muito obrigado por essa chamada, né? Está no site essa informação, mas ficou faltando a apresentação aqui. Então, peço desculpas aí à família, né? O próprio Júlio, muito obrigado por me corrigir. A Maria Eduarda, então, era a única filha, né? Ele teve Nicodemos, Antônio, José Júlio, Nazareno Júlio e, por último, a Maria Eduarda, que faleceu aos 14 anos. Obrigado pela participação do Bismarques. Boa noite, Luciano, seja bem-vindo. Nossa live já está em 30 minutos, mais ou menos, porque eu fiquei 5 minutos tentando acessar aqui. Então, aproveito para pedir desculpas a vocês, que o link que eu mandei anteriormente, como disse, é a primeira live, né? Dentro do meu canal do YouTube, eu não consegui acessar para transmitir ao vivo.
Então, eu tive que criar um outro link e passar para o grupo WhatsApp da família. Provavelmente, os outros que não estão no grupo da família RA, mas tinham um contato comigo, perderam essa live, mas eu vou repassar para eles, tá, pessoal? Que vai ficar gravado. E, infelizmente, aconteceu esse percalço aí, mas o importante é que ela está sendo transmitida, ainda que de um segundo link. Bom, todos agora viram, detrás do Nazareno Arra, a nossa genealogia comum. Eu consegui chegar no avô dele. O pai dele, Antônio, e o avô dele, Francesco. Tá? Vou mostrar aqui a certidão de casamento, porque uma coisa leva a outra. Essa aqui é a certidão de casamento italiana, né? Porque como eles casaram em 1883, e os registros italianos são de 1871 para cá, então esse é o documento da Comune de de Amandola. Está aqui o casamento de Nazareno Arra e Hermínia Ricci. Nazareno casou com 28 anos de idade e a Hermínia com 24. Tá, pessoal? O batismo dele eu tenho. Está aqui. Na igreja lá de Sarnano, né? Ele foi batizado em 10 de outubro de 1855. Está aí o nome dos pais dele, Antônio Arra e Maria Buonaggiunta, certo? Ele foi batizado em Cardagnano, porém ele casou em Amândola com a Hermínia, que é de Amândola, né? A terra, inclusive, que era deles até hoje, eu conheci pessoalmente quando eu fui à Itália em 2008, e ela está sob cuidados da família Ricci, da Hermínia Ricci, ok? Cardagnano, 1855. Os dados do pai dele, Antônio, e do avô Francesco, eu tenho num outro documento guardado aqui, uma letra muito pequena, que eu pedi na igreja, eles mandaram todos que foram batizados naquela igreja, né, até os irmãos, né, Júlio, Alfredo, Amedeu, até lá para trás. Os dados que eu obtive foi até o Francesco, porque o Francesco foi batizado na mesma igreja. Porém, os pais do Francesco eu já não consegui, porque ou eram de outra cidade ou eram de outra igreja, né? Então, esses registros demandam tempos de pesquisa e eu acho que tá bom, fui longe demais. E aqui no Brasil eu consegui, com a graça de Deus, unir todos os descendentes dos irmãos. Júlio, Alfredo, Elisa, no Brasil, repito, Elisieta, Amedeu, Atílio e Manuel Joaquim. Datas importantes dos que ficaram no Brasil é muito mais tranquilo localizar, né? E vocês, descendentes, me ajudaram. Boa noite, Roberto, seja muito bem-vindo. Vamos lá. Eu tenho aqui o casal, o patriarca e a matriarca, né? Nazareno Arra e Hermínia Ricci. Eu tenho completo a data de nascimento, de todos eu tenho a de nascimento. Eu tenho a certidão de nascimento de todos os irmãos que vieram da Itália. O único que eu não tenho a certidão de nascimento é do Manuel Joaquim. Estou tentando, faz um mês que eu pedi, não tive retorno, em Além Paraíba, a certidão de nascimento de Manuel Joaquim. Por quê? Manuel Joaquim, o casamento dele foi em Santa Cruz do Escalvado, em 1925. Tá, Bismarques? Fica atento aí. E consta que ele nasceu em 11 de maio de 1902. Porém, tanto Santa Cruz do Escalvado, os cartórios de Ponte Nova e Santa Cruz, não localizaram a certidão de Manuel Joaquim. Tá? Então, acredito que ele tenha nascido na cidade de Além Paraíba. A data no casamento consta que ele nasceu 11 de maio. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Júlio Arra, nascido em 1883, casado em 1905 e falecido em 1966. Roberto, que está aí presente, o seu avô nasceu na Itália em 10 de julho de 1883
Perdão, em 3 de dezembro de 1885, Alfredo Arrá nasceu 3 de dezembro de 1885. Alguém me passou o casamento dele, 10 de setembro de 1906, porém, eu não tenho o óbito do Alfredo, tá? Eu gostaria que os descendentes de Alfredo depois me informassem também, atualizar essa informação no site aqui. Elisa Arrá nasceu na Itália em 22 de novembro de 1887. Eu tenho contato com o neto dela, que é o Zezé Nazareno, né? O Zezé, hoje, prefeito de Hortolândia, São Paulo. Ele ficou de me passar, viu, Zezé? Se você estiver assistindo essa live ou a gravação, eu preciso depois que você pesquise aí e me informe quando que a Elisa, no Brasil, Elisieta, quando que ela casou e quanto que foi o óbito dela. Tá? A Elisa, ela tem uma situação particular interessante, porque tanto a Elisa quanto seu irmão Alfredo desceram de Minas Gerais para o Paraná. Eles foram trabalhar lá nos cafezais do Paraná, tiveram um monte de descendentes lá, e depois, tanto ela quanto ele voltaram para Minas, em Santa Cruz. Porém, os descendentes que ficaram no Paraná, do Paraná foram migrando aos poucos para São Paulo. Então, nós temos descendentes em Hortolândia, em Alumínio, São Paulo, e na própria São Paulo, capital, frutos da Elisa. A Elisa e o Alfredo tiveram filhos, primos que casaram entre si, né? Então, tem bastante descendência no Paraná e São Paulo. Quando chegar a informação aqui, eu vou atualizar. O Amedeu Arrá também, assim como o Júlio, foi fácil achar, está completo. O Amedeu nasceu em 26 de novembro de 1890 na Itália, casou já no Brasil 1º de maio de 1920 e faleceu em 6 de março de 1973. Está aqui a informação do Amedeu. O Atílio nasceu em 13 de fevereiro de 1895, casou 19 de maio de 1923 e faleceu 22 de julho de 1984. Certo? Está aqui a informação. O Átila, como todos sabem, infelizmente, o gêmeo do Atílio, ele faleceu durante a viagem de navio, e como não tinha como enterrar, foi feita a cerimônia, né, através de um padre que estava no navio, e ele foi arremessado ao mar. Manuel Joaquim, tenho tudo também, nasceu em 11 de maio, é isso mesmo, 11 de maio de 1902, casou em 14 de fevereiro de 1925, faleceu 13 de setembro de 1980. Tá? Essas são as informações. Então, pessoal, foi um trabalho de mais de 10 anos, né? Eu iniciei minhas pesquisas em 1998. Na verdade, 1997, ali, de 23 para 24 anos, né? Aí eu fui indo, 2005 finalizei o Júlio, mas eu sou muito inquieto, quem me conhece sabe disso, e aí eu comecei a pesquisar sobre os irmãos deles. E como todos vieram de Amândola, Sarnano, Cardanhano. Então, fiz toda uma busca, falando com as autoridades da Itália, né, da igreja, das comunes, e cheguei a fazer essa árvore. E lembrando que nós somos mais de 800 descendentes, tá, pessoal? Entre vivos e falecidos. Fora os que estão nascendo aí nos próximos anos também. Então, essa é a genealogia da família Arrá. Vou abrir agora perguntas, tá, pessoal? Nós já estamos em 45 minutos de live. Não vou me estender aqui. Muitas informações vocês conseguem através do site da família Arrá. Tá? O Luciano está perguntando aqui, se é possível quando teve a mudança do nome Arrá para o Nazareno. Se é possível o quê? Retificar? Sim, é possível. Você tem que provar na justiça isso, né? Foi o que aconteceu comigo. Eu provei que o nome do nosso imigrante era Nazareno e o sobrenome era Arrá.
Como falei, Luciano, você não pegou o início da live, lá atrás eu falei que a Itália, né, eles se apresentam colocando o sobrenome na frente e depois o primeiro nome. Chegaram num país diferente, de língua diferente, e o Nazareno Arra se apresentou como sendo Arra Nazareno. Como os funcionários de cartórios, autoridades brasileiras de receptação de imigrantes não falavam italiano, eles tentaram se entender e colocaram como Antônio Nazareno. E aí, esse sobrenome Nazareno passou de geração em geração. Tá? Lá em 1897 aconteceu essa mudança. O juiz de paz registrou eles, né? Então todos foram registrados como sobrenome, que é o primeiro nome do patriarca. Ok? Sobre mudança do nome e retificação, é possível. Não vou explicar isso aqui para não ficar muito longo. Quem tiver interesse, é só pegar meu telefone e eu passo todas as informações pelo WhatsApp. Tá? Importante lembrar, vocês que estão acompanhando aí e são meus primos, José Júlio, o meu avô de vocês, pai do meu pai, ele já está como José Júlio Arra. Minha avó, Maria Dilana Mairinque, ela está como Maria Dilana Arra. Vou chamar depois uma reunião para os primos, né, para a gente ver como foi feito da minha parte. Se vocês quiserem corrigir, é a partir do pai de vocês, dos tios. Geraldo, tia Edith, tio Daci, tio Milton, tio Nelson, tio Gil, todo mundo, os tios todos. Do nome do Oswaldo, do Cleiton, dos tios para cá, só vocês vão corrigir. Agora, os outros já pode ser um pouco mais trabalhoso, mas eu posso dar uma assessoria assim, sem problema algum. Basta me contactar no WhatsApp ou no e-mail. Eu vou deixar no link desse vídeo no YouTube, eu vou deixar meu contato de e-mail e WhatsApp. Não, e-mail, tá, pessoal? Vou deixar o e-mail ali. Para quem quiser saber mais informações, me perguntar. Ok? E eu quero dizer o seguinte, Luciano, sobre a prima Marli eu não vou falar. Essa live é de genealogia, ela não é de cidadania. Tá? Lá no grupo da família a gente fala sobre a parte de cidadania. Eu estou falando apenas de genealogia, ok? Então, estou finalizando agora. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu vou finalizar essa live. Na descrição também eu vou deixar o Apoia-se, tá? Quem achou interessante, que de alguma forma esse conteúdo ajudou você a descobrir coisas que você não sabia e tudo mais. Se você quiser ajudar com um valor, qualquer valor, um Apoia-se, né? Muita gente faz isso nos canais do YouTube. Eu vou deixar meu CPF, que é a minha chave Pix. Sinta-se à vontade, se tiver vontade de ajudar, de colaborar, a chave vai estar disponibilizada na descrição do vídeo. Certo? Mais alguma questão? Então, estamos com 50 minutos de live, eu vou encerrar por aqui. Eu quero agradecer a presença de todos e pedir desculpa por alguma falha. Essa foi a primeira live que eu fiz na vida e ela foi sobre um contexto histórico familiar, que para mim família é muito importante. É bom que nós descobramos as nossas origens, para a gente se conhecer melhor e também de saber até onde a gente vai, né? Muitas vezes acontecem coisas conosco e a gente não tem uma noção que isso é próprio de uma personalidade que foi construída a partir dos anos. Então, como eu apresentei aqui, eu consegui chegar até o ano de 1786. O Arra veio da Itália desde, até onde eu consegui descobrir, 1786 para cá. Antes disso, conversando com os primos da Itália, no próprio WhatsApp, alguns falaram que esse sobrenome tem raízes mais longas ainda na França e na Espanha, mas não cheguei lá, cheguei só na Itália. Então, 7 gerações nossas são da Itália. Boa noite, agradeço a presença de todos vocês, ao Luciano,
Bismarques, Beth, o Anderson, Priscila, tio Valder, Roberto, Júlio Bosco, prima Andréia. Muito obrigado pela participação e uma boa noite a todos.